7 horas, consagração. Às 19h30, culto de ensino. Sábado, dia 20, às 9 horas, consagração e ensaio com todos os adolescentes. Às 19 horas, culto regional com os adolescentes. Às 19 horas, culto CCAD, volume 2, na igreja sede. Domingo, dia 21, às 9 horas, escola bíblica dominical. Às 11 horas, ensaio dos adolescentes. Às 11 horas, discipulado e ensaio com jovens. E às 18h30, culto da família. Amém. É eu também, visitante? Os visitantes. Suelen, onde que ela está? Larissa, Carlos e Henrique. Podeis colocar de pé para a gente saudar vocês com a paz do Senhor? Vamos, igreja. Em nome de Jesus, neste lugar de gente feliz. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oramos então. Vocês me ajudam? Curve a sua cabeça, por favor, de pé se possível. Querido Deus, aqui estão os teus filhos, que completam ou completaram mais um ano de vida. Senhor, abençoa com todas as bênçãos que está escrito na tua palavra. Tu disse, Senhor, que o justo vive muito tempo, tem longevidade de vida. Então faça assim na vida dos teus filhos e das tuas filhas, para a glória, Senhor, e para o louvor do teu santo nome. Oramos assim e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, igreja, por gentileza? Nós vamos adorar ao Senhor, em seguida nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Grupo de louvor. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meditando neste louvor, o Senhor me faz pensar muito sobre a sua graça, o seu amor que nos alcança todos os dias, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua bondade que nos persegue, que nos enche, que nos transborda, suas infinitas bênçãos e misericórdia que nos cobrem. Nós não merecemos, nós não somos dignos de nada disso, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, mas mesmo assim, sem merecermos, sem sermos dignos, sem termos mérito nenhum, Ele nos ama com amor incondicional e nós devemos depender dEle, obedecê-lo, entregar a nossa vida, os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos, tudo ao Senhor. Então declare nessa noite conosco que você depende dEle. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade.
e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. E para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, tu podes me usar, Senhor, como tu bem queres. eu abro o meu coração. Declaro que, Senhor, louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora, essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. E para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, tu podes me usar, Senhor, como tu
Glória a Deus. Neste momento eu quero estar justificando a ausência do nosso pastor. Está em viagem ministerial, foi a Portugal. A gente já vem avisando durante a semana, na quarta, na sexta-feira, pedindo oração pela sua vida, para que Deus venha guardá-lo, livrá-lo de todo mal, pedindo para que Deus dê êxito naquilo que ele foi fazer lá e volte em paz e em segurança. Amém? Eu queria que os irmãos, se puderem, abram vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14 e versículo 15 e 16. Segunda Crônica 7:14 diz assim: E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a Ele. Amém? Se puder, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, quero rogar mais uma vez que venha ao meu encontro neste momento. Perdoa, Senhor, minhas falhas e pecados. Me ajuda, Senhor, na ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade para poder falar aos corações e que ela venha trazer frutos, Senhor, segundo a Tua vontade. Peço, Senhor, meu Deus, que os olhos estejam apercebidos e os ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Alguns dias eu estou meditando a respeito de algo e eu queria estar colocando um tema sobre esta mensagem. A minha igreja está sendo descaracterizada e a identidade do povo de Deus. Quando a gente olha o texto lido, a gente percebe que o primeiro texto ou a primeira frase vai dizer sobre o povo que se chama pelo meu nome. Então eu posso fazer uma pergunta aos irmãos a respeito sobre isso e pedir para os irmãos pensarem. Como é que você se identifica? De que maneira que você se percebe? Porque, segundo esse texto, a Bíblia vai dizer que eu sou o povo de Deus. Um povo escolhido. Um povo que foi chamado para que fosse propriedade peculiar. E quando
Deus nos escolhe ou Deus nos chama, foi para que o seu nome fosse propagado através do seu povo. Algo que está relacionado não somente a Ele escolher, mas eu andar conforme aquilo que Ele pede para que a gente faça. Então eu comecei a pensar, como que eu posso me identificar como igreja? Como é que eu posso me identificar como uma igreja do Senhor? De que maneira eu me identifico e alguém pergunta para mim e diz assim: eu sou cristão. E quando você fala assim, eu sou cristão, automaticamente ela vai começar a procurar em você características relacionadas a um cristão. Então o seu modo de falar, o seu modo de se vestir, o seu modo de se comportar, o seu modo de estar vivendo em sociedade tem que dizer, ou as pessoas têm que observar que você é um cristão. E eu não estou falando de vestes, porque se eu estivesse falando de vestes, os advogados que usam ternos poderiam ser chamados de cristão. Mas às vezes você apercebe alguém com um terno fumando, e pelo terno talvez eu faça assim: ele é cristão. Talvez uma pessoa, uma irmã ou uma mulher se vista decentemente, mas a sua prática, no seu cotidiano, não diz que ela é uma pessoa cristã. Então eu não estou falando de vestes, eu estou falando de comportamento. Porque primeiro tem que mudar o interior, para que o exterior seja transformado. Porque se não há uma mudança interior, eu posso comparar a igreja com aquilo que eu aprendi hoje de manhã na escola bíblica dominical. A mulher de Ló. Deus leva 2 anjos para tirar a família de Ló de dentro de Sodoma. A família sai, mas a mulher, ela faz algo que o seu coração estava desejando: olhar para trás. Então a questão não é sair de Sodoma e Gomorra. A questão é, o meu coração está lá. Porque sair de Sodoma e Gomorra aparentemente é fácil. Agora deixar Sodoma e Gomorra sair de dentro do meu coração é mais difícil. É por isso que eu comecei a pensar, como que a minha palavra direcionada à igreja, aquilo que Deus colocou no meu coração, pode identificar. E eu comecei a me perguntar, como é que eu identifico uma pessoa? De que maneira eu olho para um irmão, uma irmã, e de longe eu observo ela e falo assim: esse daí é o irmão tal. E quando ele se aproxima, eu vejo que realmente era o irmão tal. Eu vou dar um exemplo. Eu estava a mais de 200 metros longe e vi minha filha de longe. E notem que eu uso óculos. Mas o jeito de andar fez com que eu percebesse que era minha filha. Eu vou dar um outro exemplo. Há uns 30 anos atrás, provavelmente mais, não existia agenda no celular. Então, como eu identificava a pessoa do outro lado? Quando ela falava assim, alô,
Ô irmã, tudo bem? Ô irmão, e falava o nome da pessoa. Não precisava da agenda para que eu pudesse identificar a pessoa que está falando do outro lado, porque a voz é característica daquela pessoa. O jeito de falar, o jeito de gesticular, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, me dá características relacionadas àquela pessoa. Moralmente falando também, porque alguém pode vir falar mal de alguém para mim, mas se eu conheço aquela pessoa, moralmente falando, eu vou dizer, essa pessoa não. Porque eu conheço a prática, a índole, aquilo que ela pratica e que vive em sociedade. Só que aos poucos a gente vai estar perdendo essa característica. A característica de cristão, alguns costumes, práticas que outrora a gente praticava, hoje já não pratica mais. A mudança em nosso meio, no exterior. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é, será que a essência continua a mesma? Porque mudar o exterior, tudo bem, a gente vai tendo mudanças, mas e a essência? Como é que está a essência de ser um cristão verdadeiro? Ou de alguém olhar para você e falar assim, esse daí é um homem de Deus, essa daí é uma mulher de Deus. E não porque ela se intitula, ou porque ele se intitula como homem, ou como mulher de Deus, porque a sua prática, a sua conduta, o seu comportamento, o seu falar, o seu agir, o seu pensar, tudo nele faz com que ele possa expressar sem palavras aquilo que ele é. E o que ele é? Um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, e é um princípio bíblico. E princípio não pode ser quebrado. Princípio não é mudança de opinião. Hoje eu falo de um jeito, amanhã eu falo do outro. Não, princípio não pode ser quebrado. E o princípio, ele tem que ser observado na Bíblia, dentro da Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele tem que ser observado no Brasil, ele tem que ser observado na África, ele tem que ser observado nos Estados Unidos, em todo lugar, independente da cultura. O princípio bíblico é o mesmo. Não tem mudança. Porque é um princípio. E Deus não quebra princípio. E eu vou falar para você. O proceder do cristão no seu trato com o outro é sim, sim, não, não. É um princípio bíblico. Tem outros princípios. Mas para que os irmãos entendam que hoje o meu trato, o meu comportamento e a minha prática não condiz com aquilo que é princípio. E se não condiz, não é princípio. É opinião. Então, eu comecei a buscar diante daquilo que a Bíblia diz, que eu começo a ter uma identidade, e essa identidade não é o RG,
eu me identifico. E essa palavra identidade hoje está sendo dissimulada de várias formas. Está dito quanto a sociedade se percebe hoje. Eu me identifico como tal, eu me identifico como tal, e eu me identifico como tal, e a igreja não se identifica. Ela não se percebe como igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, ela tem características. Não é eu vim para a igreja que eu me tornei noiva. Não é eu vim frequentar os cultos que eu me tornei noiva. A noiva, ela tem características intrínsecas próprias dela. Características essas que ou é ou não é. Não adianta você bater no peito e dizer assim, eu sou igreja, mas quando a gente vai ver as suas características, não condiz com a igreja de Cristo. Não adianta você falar que é cristão, mas as suas características não condizem como um cristão. O sentimento de ter uma identidade, ela dá-se de duas formas. A primeira é perceber-se como sendo o mesmo e contínuo no tempo e espaço. E a segunda é perceber que os outros reconhecem essa semelhança e continuidade. Então, no tempo e no espaço, ou seja, no ambiente em que eu estou, no tempo em que eu estou, eu me percebo como igreja de Cristo, e as pessoas à minha volta também começam a perceber que eu sou de Cristo. Não adianta eu falar no meu ambiente de trabalho que eu sou pastor e dentro do meu trabalho eu ter características contrárias àquilo que eu sou. Então a boca fala uma coisa e as atitudes e os comportamentos falam outra. E agora, quem está certo? A boca que fala ou o comportamento que verifica se é? Talvez você estava esperando uma palavra avivada. Talvez você estava esperando uma palavra que fosse te emocionar no dia de hoje. Talvez você estava esperando uma palavra que ia te acordar pela sonolência que você está hoje. Não uma sonolência física, uma sonolência espiritual. Então eu posso dizer, através desse discurso, desperta tu que dormes, porque o Jesus que eu espero, ele está voltando, e pode ser hoje a volta do meu Senhor Jesus Cristo. Então eu me percebo como igreja, no tempo e no espaço, e as pessoas também percebem da mesma forma. Eu não preciso falar, mas quando elas perguntam eu respondo, mas o pós-pergunta é que elas vão começar a observar a sua prática. A construção da identidade, ela também
envolve diversos fatores, diversos níveis e um aspecto extremamente complexo. Certa professora estava na faculdade e ela, com os seus alunos, faz uma experiência. Ela queria testar como o ambiente nos molda, como o ambiente faz com que a gente mude. Por mais que a verdade seja fato, a pessoa muda de opinião por conta do ambiente. Então ela combinou com os alunos e falou assim: aquele que chegar atrasado, eu vou mostrar essa cor aqui. Que cor que é? Que cor que é? Preta. Combinado, é preta. Mas quando um atrasado chegar, que sempre chegou atrasado, você vai falar que é vermelha. Aí chega o atrasado. A professora levanta e pergunta para um e um responde: que cor é essa? Vermelho. E você? Vermelho. E você? Vermelho. E o outro? Com certeza é vermelho. Que cor é essa? O atrasado foi perguntado também. Mas pelo constrangimento que todos disseram que era vermelho, ele mesmo vendo que é preto, ele decide dizer que é vermelho. O que isso me diz? Isso me diz que o ambiente em que eu estou, dependendo da situação, vai mudar as minhas características. E se eu não tenho convicção, e esta convicção é moldada através da palavra de Deus, eu vou ser moldado pelo mundo, pelo fato de o ambiente dizer que aquilo que é impuro é limpo. Mesmo eu acreditando que o impuro é impuro, vai chegar uma hora que, se eu não tiver convicção, eu vou falar que o impuro é limpo. Você acha que eles vão, como é que eu posso dizer, te avisar antes de fazer isso? O que aconteceu com Daniel quando eles tentaram pegar Daniel em alguma coisa? Aonde foi que eles pegaram Daniel? Bora, igreja. Daniel não tem falha. Daniel não erra. Daniel é um homem bom, um homem íntegro. Mas a gente tem que pegar ele de alguma forma. E ele pegou aonde? Na lei do Senhor. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado aonde? Pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. E quando eles quiserem te moldar, eles vão também moldá-lo pela palavra de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No ambiente em que eu estou mais exposto, a probabilidade de eu me comportar da mesma forma é mais
do que aquele ambiente que eu vou de vez em quando. Estatisticamente, se o ambiente é um ambiente de devassidão, um ambiente de pecado, um ambiente onde me leva a ver coisas que não agradam ao Senhor, mas todos os dias eu estou exposto, num tempo longo, não é um tempo curto. Aí eu acho que vindo só no domingo, 2 horas de culto, vai me fazer livrar das coisas erradas. Aí eu não venho na quarta para ouvir a palavra, não venho na sexta para ouvir a palavra, não venho na segunda orar, e acho que domingo vai resolver todas as coisas. Eu vou ser moldado pelo comportamento que eu estou vivenciando. Eu lembro de um tempo quando eu me converti. Esse ano faz 28 anos, se eu não me engano. Mas tinha uma música, e aquela música estava tão famosa na época que aquilo dali ficava latejando na minha mente, incutindo na minha mente. E você, sem se aperceber, começa a cantar a mesma música. É isso que eu estou dizendo em relação ao ambiente. Se o ambiente em que você está tem uma prática que não condiz com a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: fugir. Então você não precisa estar na roda dos escarnecedores para fazer parte deles. Você precisa trabalhar e no momento oportuno, quando surgir, você dizer: eu sou Cristo. Eu sou cristão, salvo em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas se eu ficar num ambiente, logo, logo eu vou ser moldado por ele. Identidade descaracterizada. Eu não sei quem eu sou. E eu já falei isso aqui para os irmãos. Se você não sabe quem você é, as pessoas que vão te dar aquilo que você é, ou vão te intitular quem você é. Quando eu ensinava no CFO, eu falava do corpo: mão, olhos, boca, ouvido, pernas. E se você não sabe quem você é, logo você vai querer ser outra coisa. Mas se Deus te chamou para ser olho, você tem que ser olho. Se Deus te chamou para ser boca, você tem que ser boca. Se Deus te chamou para ser braço, você tem que ser braço. Agora, se eu não sei quem eu sou, eu vou ser quem as pessoas querem que eu seja. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu pergunto para os irmãos, numa roda de escarnecedor, o que está sendo falado? Quando eu falo de características, irmãos, ou descaracterizar,
Descaracterizar é perder as características originais, traços distintos, personalidade ou identidade. Descaracterizar é mudar. E se eu for colocar do lado bom, Jesus nos descaracterizou. O texto que foi lido hoje em João capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que eu tenho que nascer de novo. E nascer da água e do Espírito. Aquele homem se pergunta: como é que eu vou sair de novo de dentro do ventre da minha mãe? Jesus falou: se eu estou falando das coisas terrenas, você não entende, imagina se eu começar a falar das coisas espirituais. Agora, se eu não tenho essa mudança dentro de mim, automaticamente o velho homem ainda está em mim. Então a minha mudança, como já nós falamos neste culto, ela tem que ser de dentro para fora. Não de fora para dentro, para mostrar para alguém quem eu sou. Porque quando há mudança de dentro para fora, é perceptível essa mudança. Alguém falou hoje na escola dominical, em particular, para alguns irmãos: não chama o irmão porque ele não pode. Não chama porque ele não pode. O que eles iam fazer? Coisa boa? Ele tinha acabado de se converter. E aí falaram para ele: não pode. Não chama que não pode. Porque dentro dele já havia uma mudança. E essa mudança começou a exteriorizar de forma que as pessoas começaram a identificar que ele não é a mesma pessoa, ele nasceu de novo. Os irmãos estão entendendo? Não dá para me falar tudo hoje pelo tempo. Mas eu preciso falar de uma característica que Satanás está fazendo, incutindo dentro da mente de algumas pessoas. É o conselho de Balaão. Satanás entendeu que não precisa tirar o crente de dentro da igreja. Não precisa você se desviar. Você só precisa praticar aquilo que ele está incutindo na tua mente. O passarinho ele pode voar sobre a minha cabeça. O que ele não pode? Ele não pode fazer ninho na minha cabeça. Então Satanás ele pode jogar os seus dardos inflamados para poder tentar mudar quem eu sou. Mas a mudança acontece quando esse dardo entra em mim. E quando esse dardo entra em mim, eu começo a pensar de uma forma diferente. Aí, talvez num outro culto, mas eu vou falar do ceticismo, do hedonismo, do materialismo. O ceticismo é eu deixar de acreditar nas verdades espirituais, escritas na palavra de Deus. Então aquilo que era verdade eu já começo a duvidar se realmente é verdade. Eu vou colocar uma verdade absoluta aqui, que eu creio, se você não crê, é outra coisa. Jesus vai voltar.
e vai buscar a sua igreja, a sua noiva. É uma verdade. Mas o ceticista, ele vai dizer assim: na Bíblia não fala sobre o arrebatamento. A palavra arrebatamento não tem na Bíblia. Aí eu começo a formular pensamentos céticos em relação às verdades espirituais. Não é porque não está, como é que eu posso dizer, implícito, escrito arrebatamento, não quer dizer que não é uma verdade. Porque a Bíblia vai me ajudar e me ensinar que a fé vem e ouvir. O hedonismo, ele fala do prazer. E sabe qual é a essência do prazer? Satisfação própria. Sabe qual é a raiz da satisfação própria? O pecado. O pecado, ele vem para me satisfazer. E não se engane, o pecado dá prazer. Só que a Bíblia vai dizer que o gosto dele é doce. Vou colocar assim, como um mel. Você se delicia quando você está comendo. Mas quando ele chega no teu ventre, ou seja, quando ele começa a tornar parte de você, é amargo como fel. E o materialismo fala das questões materiais. Hoje a gente quer ter. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Nunca me contento com aquilo que eu tenho. E a Bíblia vai contra isso. Não é o ter, é o ser. Eu sou cristão. Eu posso até ter, mas para mim não tem serventia nenhuma. Porque a minha cidadania não é aqui neste mundo. Jesus vai dizer: eu não pertenço ao mundo, e eles também não pertencem ao mundo. Mas eu quero ter. Essa busca desenfreada de ter coisas materiais estão descaracterizando a igreja para buscar o alvo principal, que é Cristo. Vou dar um exemplo. Prático. Eu não me contento em trabalhar pouco. Eu tenho que trabalhar mais. E eu falo de mim também. Mas trabalhar mais para quê? Qual o intuito? Qual o propósito? Qual a finalidade? Como o hino diz assim: e de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma.
de que vale eu ter tudo nesta vida e perder a minha salvação, que é mais importante do que qualquer coisa valiosa. Porque eu estou sendo descaracterizado aos poucos, é um comportamento dia após dia. Falei de hábito aqui na sexta-feira. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É uma tradução diferente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem gosta de sentir dor? Mas o não sentir é uma doença. Uma delas é a hanseníase. Simbolicamente, ela retrata sobre o pecado. Quando ela começa a dominar a sua pele, você até vê que ela está ali, mas você não sente. Da mesma forma é o pecado, quando ele começa a tomar forma e começa a me contaminar. Eu não sinto ele me contaminando. A outra, se eu não me engano, é uma síndrome, mas eu não lembro o nome agora. Porque quando eu não sinto dor, eu me coloco em risco. A dor é uma forma de condicionamento. E a Bíblia vai dizer que eu estou sendo moldado para chegar à estatura de varão perfeito. E a dor está nesse processo. Por que a dor está nesse processo? Quando você perde o emprego, o que você sente? Tristeza, angústia. Mas, infelizmente, quando eu perco o emprego, eu lembro que tem consagração. Eu começo a jejuar. Eu começo a vir para os cultos. Eu começo a praticar aquilo que eu deveria praticar quando estava trabalhando. A Bíblia diz assim: no mundo o justo, ele tem várias aflições, mas Deus livra de todas. A aflição é o que, se não dor? Pode não ser uma dor como se fosse um corte, mas é uma dor, vou colocar assim, sentimental. E eu estou sendo moldado. Agora, quando eu deixo de sentir dor, os meus sentidos estão buscando mais o prazer, a satisfação própria.
as minhas conquistas e esquecendo do mais importante, que eu não sou cidadão desta terra. Eu sou cidadão Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja diz: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, ele, em Gênesis, vamos colocar de pé por gentileza, já vou terminar. Diz assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E qual que é a imagem de Deus? Como é a sua semelhança? Alguém já viu Deus aí? Fisicamente falando? Quantos viram Jesus? Fisicamente falando? Os discípulos andaram com ele. Mas após, quem andou com eles? Ou quem pode dizer quem é Deus? Mas eu posso percebê-lo pelas suas características, ou pelos seus atributos, e um deles é santo. Quantos creem que ele é santo? Quantos creem que ele é santo? E como que a igreja deve se apresentar? Sem mancha, sem mácula, irrepreensível, físico, espiritual, moral. Mas eu entro dentro da igreja e falo: sou igreja. Aí eu vou falar assim: aqui é fácil. Aqui, quando os olhos estão vendo, eu estou sendo moldado como a cor que eu falei aqui, ó. Se alguém falar assim: eu sou santo, você vai repetir: eu sou santo. Porque alguém pode estar olhando para você e você falar assim: eu não levantar a mão, as pessoas vão descobrir que eu estou em pecado. Então eu levanto a minha mão também e digo: eu sou santo. Está vendo que o ambiente ele nos molda pelo constrangimento de não dizer algo semelhante ao que o outro está dizendo? Porque dentro de mim, em pecado, eu já estou descaracterizado. Eu já não sou santo como o meu Deus é santo. Tem outras características. O amor é uma delas. E ele comunicou essa característica à igreja. E a Bíblia vai dizer assim: amai o teu como. Porque quando eu amo a mim mesmo, eu não
não vou maltratar o meu irmão. Eu não vou maltratar a minha irmã, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Então o amor é algo ou uma característica comunicável que Ele comunicou a mim e a você. Então eu tenho que ter o amor dEle. E se eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida, então eu também vou me doar. Quantos eram dignos da salvação? Levanta a mão. Ninguém é digno da salvação. Mas um dia Ele foi na cruz do Calvário, mesmo nós indignos da salvação. Ele morreu ainda eu sendo pecador. A cruz estava proposta para mim e para você, mas Ele decidiu morrer por mim e por você, me abençoando com a graça, o favor imerecido, para que eu pudesse confessar os meus pecados. E na cruz, Ele perdoá-los. Então reflita comigo hoje. Será que você ainda na sua essência é cristão? Será que na sua essência você continua sendo igreja? Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Purifica, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, purifica o nosso corpo, purifica, Senhor, os nossos comportamentos e atitudes. Que verdadeiramente, Senhor, o Senhor nos transforme como igreja santa, sem mácula, sem mancha, imaculada. Para poder, Senhor, um dia, e pode ser hoje, ter um encontro contigo nos ares, ou se eu partir em vida, através da morte, eu possa estar um dia junto contigo. Eu te peço, ó Deus, leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Dá-nos, Senhor meu Deus, uma noite de sono reparador. Concede-nos estar na Tua presença no dia de amanhã, se assim o Senhor não voltar. Decidindo, Senhor, buscar a Tua igreja ainda esta noite, que a gente venha ter um encontro contigo nos ares. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Estenda as mãos para frente. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e benditas consolações do divino amigo Espírito Santo sejam com todos, e todos digam: não cesse de dar um abraço bem apertado no seu irmão. Uma boa semana.